A cada noite, o som dos passos no corredor me congelava. Fica quieta que vai ser rápido, ele sussurrava. Meu próprio pai transformou minha adolescência em um pesadelo. Até que um dia, o prego da minha libertação perfurou mais que sua cabeça. Olá, meus queridos e minhas queridas. Como é bom poder estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Márcia Terezinha Cardoso. Tenho 73 aninhos bem vividos, nascida em Santos, no litoral paulista, mas hoje moro aqui em Jundiaí, interior de São Paulo. Uma cidade tão acolhedora que me abraçou quando eu mais precisava de um recomeço. Hoje em dia, meu maior prazer é trabalhar com fotografia e vídeo. Tenho meu cantinho aqui em casa, um quartinho que transformei em estúdio, com todas as minhas câmeras antigas e as novas também. Vocês não imaginam a coleção que tenho. Desde a minha primeira Polaroid dos anos 70 até esse equipamento digital moderníssimo que meu neto me ensinou a usar. É com ele que estou gravando esse vídeo para vocês agora. Comecei a me interessar por fotografia ainda jovem, mas foi só depois dos 50 anos que transformei essa paixão em profissão. Fotografei casamentos, aniversários, festas de formatura. Como costumava dizer para meus clientes, não vendo fotos, vendo memórias emolduradas. E hoje, aposentada, faço vídeos como este para compartilhar minhas histórias. A fotografia me ensinou algo precioso, que podemos capturar a verdade em um instante, que uma imagem pode revelar o que palavras tentam esconder. Aprendi que a câmera não mente, sabe? Ela registra o que está lá, quer as pessoas gostem ou não. Talvez por isso eu tenha me apegado tanto a essa arte. Aqui de casa dá para ver a Serra do Japi lá ao fundo, sabia? É um cenário que já fotografei em todas as estações do ano, com todos os tipos de luz. Tenho um álbum só com fotos dessa serra. Quando o sol nasce, aquela serra fica toda dourada, parece até pintura. Tenho algumas dessas fotos emolduradas pela sala. E vocês, meus queridos que estão me assistindo, façam um favor para essa vovó aqui. Cliquem naquele botãozinho de gostei e se inscrevam no canal. Esse botãozinho é como um abraço que vocês me dão, sabia? E ativem o sininho também, para não perderem nenhuma história dessa vovó aqui. Ah, e me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? Logo cedinho com o café quentinho, depois do almoço, ou já de noitinha, preparando para dormir? Eu adoro ler cada comentário e saber que tem gente de todo canto me ouvindo. É como se eu tivesse netos e netas espalhados por esse Brasil todo. Hoje eu queria contar para vocês uma história difícil, mas que precisa ser contada. Uma história de quando o lar, que deveria ser nosso porto seguro, se transforma na nossa maior ameaça. E como, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar uma saída. Nem sempre do jeito que imaginamos, mas sempre há uma luz, por menor que seja, no fim do túnel. Sabe, nem sempre meus dias foram tranquilos como são hoje, fotografando paisagens e gravando vídeos. Houve um tempo em que cada anoitecer trazia um peso no meu peito, um medo que parecia uma pedra me afundando. E foi há muito, muito tempo atrás, quando eu era apenas uma menina em Santos. Nasci em Santos, em 1952, numa casinha simples no bairro da Ponta da Praia, não muito longe do mar. Era uma casa de madeira, pintada de azul claro, com janelas que rangiam quando o vento forte do oceano soprava. O quintal era pequeno, mas tinha um pé de jabuticaba que, na época certa, ficava todo pretinho de frutas. Eu e meus irmãos disputávamos para ver quem colhia mais. Éramos 4 irmãos. Eu, a mais velha, Geraldo, 2 anos mais novo, Cláudia, que veio 3 anos depois, e Tadeu, o caçulinha, que chegou quando eu já tinha 9 anos. Mamãe, Lourdes Aparecida, trabalhava como costureira. Tinha os dedos sempre marcados de agulha e uma paciência de santa para bordar detalhes em vestidos de noiva. Quantas vezes adormeci ouvindo o barulhinho da máquina de costura dela, tec, 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 até altas horas. Papai, Ivo Cardoso, trabalhava no porto. Saía cedinho, ainda escuro, e voltava quando o sol já estava se pondo. Nas épocas de muito movimento no porto, às vezes ficava dias sem aparecer em casa.
Quando chegava, trazia sempre alguma coisa diferente. Uma fruta estranha de outro país, um pedaço de madeira exótica, uma revista com fotos de lugares distantes. Acho que foi daí que veio meu amor por imagens, por registrar o que os olhos veem. Nossa rotina era simples como a de qualquer família daquela época. Acordávamos com o cantar do galo do vizinho, tomávamos café com pão feito em casa e leite entregue pelo leiteiro na porta. Nós, crianças, íamos para a escola municipal a pé. Era só atravessar 5 quarteirões. Lembro dos meus sapatos pretos de verniz que guardava com tanto cuidado e do uniforme azul e branco que mamãe passava com goma para ficar bem durinho. Nas tardes de sábado, íamos todos para a praia. Papai pegava uma caixa de madeira onde guardava anzóis, linhas e iscas e nos levava para pescar na beirada. Eu adorava ficar olhando o horizonte, onde o céu se encontrava com o mar. Mamãe dizia que eu vivia no mundo da lua, sempre observando tudo, decorando cada detalhe. Uma das minhas brincadeiras preferidas era fazer teatro de sombras na parede do quarto que dividia com Cláudia. Usava a luz do lampião. Naquela época ainda não tínhamos eletricidade em todos os cômodos, e criava histórias movendo as mãos. Cláudia adormecia, ouvindo minhas histórias inventadas, histórias de princesas que se salvavam sozinhas, sem precisar de príncipe nenhum. Quando fiz 10 anos, ganhei de presente uma caixinha de papelão com um buraquinho. Era uma câmera Pinhole, dessas feitas em casa. Tio Juvenal, irmão de mamãe que trabalhava como assistente de fotógrafo, me ensinou a usá-la. Olha, Márcia, a luz entra por esse furinho e desenha a imagem lá dentro, de cabeça para baixo. É como se capturasse um pedacinho do mundo. Fiquei encantada com aquilo. Mesmo sem poder revelar as imagens, era caro demais para nossa condição. Eu passava horas fotografando mentalmente tudo ao meu redor, enquadrando o mundo com meus dedinhos em forma de retângulo. A escola era meu refúgio. Sempre gostei de estudar, especialmente português e ciências. A professora Olga, de ciências, me emprestava livros com fotografias de animais, plantas, o corpo humano. Foi ela quem me mostrou pela primeira vez como funcionava uma câmera fotográfica de verdade. É como o olho humano, Márcia. A luz entra pela lente, como entra pela nossa pupila, e forma a imagem lá dentro. Aquilo me pareceu mágico, mas nossa vida começou a mudar quando eu tinha 12 anos. Primeiro foi o acidente no porto. Uma carga mal amarrada caiu e atingiu vários trabalhadores. Papai não se machucou gravemente, apenas alguns cortes nas costas, mas ficou semanas em casa, recebendo um salário menor. O dinheiro, que já era pouco, ficou ainda mais escasso. Então, veio a doença de mamãe. Começou com dores de cabeça que não passavam, depois vieram os desmaios. O médico do posto de saúde disse que era problema de nervos. Receitou uns calmantes e mandou para casa. Mas ela foi piorando. Já não conseguia costurar por muito tempo, os olhos ficavam embaçados. As encomendas de costura começaram a atrasar. As clientes foram desistindo. Foi nessa época que papai começou a beber mais. Antes, tomava sua cervejinha nos fins de semana, com os amigos do porto. Agora, chegava em casa já cheirando a cachaça, com os olhos vermelhos e o humor pesado. Qualquer coisa era motivo para gritar. O jantar frio, uma roupa fora do lugar, o choro do pequeno Tadeu. Mamãe tentava proteger a gente, mandava a gente ficar no quarto quando ele chegava assim. Vão dormir, crianças. Amanhã será outro dia. E a gente ia, mas era impossível dormir ouvindo os gritos, as coisas quebrando, o choro dela. Uma noite, me levantei para buscar água e vi mamãe caída no chão da cozinha, com o rosto inchado e um filete de sangue no canto da boca. Papai não estava em casa. Ajudei ela a se levantar, coloquei um pano molhado no rosto dela. Não foi nada, filha, ela disse com um sorriso triste. Tropecei na beirada do fogão. Mas eu sabia que não era verdade. Naquela noite, enquanto limpava as lágrimas dela, algo dentro de mim mudou. Percebi que às vezes as pessoas mentem para proteger quem amam,
e que às vezes a verdade precisa ser vista para ser acreditada. Foi logo depois disso que mamãe me chamou para uma conversa. Estávamos sozinhas, lavando roupa no tanque dos fundos. Márcia, ela disse baixinho, você está virando mocinha, seu corpo está mudando. E me explicou, com palavras simples, o que significava virar mulher. Agora você precisa ter ainda mais cuidado, minha filha. Usar roupas menos decotadas, não ficar sozinha com homens, mesmo que sejam conhecidos. Na hora não entendi o medo nos olhos dela. Só fui compreender muito depois, quando já era tarde demais. O ano em que completei 13 anos foi quando tudo começou a desmoronar de vez. Lembro que fiz aniversário num domingo de chuva forte. Mamãe, mesmo já bastante fraca, tinha feito um bolo de fubá com goiabada. Cantamos parabéns só nós da família mesmo, sem convidados, não havia dinheiro para a festa. Papai, até que estava de bom humor naquele dia, me deu de presente uma fitinha vermelha para o cabelo. Olha como ela está ficando uma moça bonita, ele comentou, olhando para mim de um jeito que, na hora, não entendi. Mamãe rapidamente mudou de assunto, pedindo para Geraldo buscar mais guaraná na geladeira. Naquele mesmo mês, mamãe piorou muito. As dores de cabeça se tornaram insuportáveis, ela mal conseguia se levantar da cama. Um dia, a vizinha, Dona Iracema, que era enfermeira aposentada, veio vê-la e ficou muito preocupada. Isso não é nervoso coisa nenhuma, ela disse. Precisa ir para o hospital agora mesmo. Papai relutou. Hospital significava gastos, mas Dona Iracema foi firme. Chamou um táxi com o próprio dinheiro e levou mamãe para a Santa Casa. Lá, depois de muitos exames, descobriram um tumor no cérebro, já bem avançado. Precisamos operar com urgência, o médico disse. Mas havia pouca esperança. Mamãe ficou internada. Papai voltou para casa transtornado, bebeu até cair e no dia seguinte saiu para o trabalho sem dizer uma palavra para nós. Fiquei responsável pela casa e pelos meus irmãos. Geraldo, com 11 anos, me ajudava como podia. Cláudia, de 12, cuidava do pequeno Tadeu, que tinha apenas 6 aninhos e não entendia por que a mamãe tinha ido embora. As semanas que se seguiram foram um borrão de tarefas intermináveis. Acordar cedo, preparar o café para os irmãos, mandar todos para a escola, limpar a casa, lavar roupa, fazer almoço, ajudar com as lições. À noite, quando o papai chegava, geralmente bêbado, eu já tinha colocado meus irmãos para dormir. Deixava o jantar dele na mesa e me recolhia, exausta, para o quarto que dividia com Cláudia. Mas numa dessas noites, algo diferente aconteceu. Acordei com a porta do quarto se abrindo. Na penumbra, reconheci a silhueta de papai. O cheiro forte de cachaça invadiu o ambiente. Márcia, ele chamou baixinho. Preciso de ajuda com um curativo. Esfreguei os olhos, confusa. O que foi, pai? Me cortei no trabalho. Vem me ajudar. Sua voz estava arrastada. Não queria acordar Cláudia, então saí do quarto e o segui até o banheiro. Não havia corte nenhum. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele fechou a porta atrás de nós e se aproximou demais. Seu hálito quente e azedo me deu náuseas. Como você tá parecida com sua mãe quando era jovem, ele disse, passando a mão pelo meu rosto. Recuei, assustada, mas o banheiro era pequeno demais. Pai, tá tarde, preciso dormir. Tentei dizer, mas minha voz saiu fraca. Ele segurou meu braço com força. Agora, você é a mulher da casa. Tem que cuidar de tudo, de todos nós. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu depois. Algumas memórias são como fotografias que guardamos em gavetas trancadas, que só abrimos quando é absolutamente necessário. O que posso dizer é que naquela noite, algo dentro de mim se quebrou. Enquanto aquilo acontecia, eu fixei os olhos no teto do banheiro, numa mancha de mofo que parecia o formato da América do Sul. Desliguei-me do meu corpo, como se estivesse flutuando acima de tudo, observando a cena de longe. Quando finalmente voltei para o quarto, Cláudia continuava dormindo.
Encolhi-me na cama, abraçando meu próprio corpo, sentindo uma dor que não era só física. Prometi a mim mesma que ninguém jamais saberia. Quem acreditaria em mim? E o que seria dos meus irmãos se algo acontecesse com papai? Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café, reclamou da dor de cabeça da ressaca e saiu para o trabalho. Olhei para ele, tentando encontrar algum sinal de remorso, de vergonha, mas não havia nada. Para ele, eu era apenas um objeto, algo a ser usado e descartado. Fui visitar mamãe no hospital naquele dia. Ela estava tão frágil, tão pálida, com a cabeça parcialmente raspada por causa da cirurgia. Segurei sua mão e chorei, mas não contei o motivo. Ela já tinha fardos demais para carregar. "O que foi, minha filha?" ela perguntou, acariciando meu rosto com dedos trêmulos. "Nada, mãe. Só cansaço", respondi, forçando um sorriso. "Está tudo bem em casa. Não se preocupe." Ela apertou minha mão, como se soubesse que eu mentia. "Márcia, se alguma coisa, qualquer coisa acontecer, procure a dona Iracema. Ela vai te ajudar." Será que ela suspeitava? Será que, de alguma forma, ela sempre soube que isso poderia acontecer? Nunca tive coragem de perguntar. As semanas se transformaram em meses. A situação em casa seguia o mesmo padrão terrível. Papai chegava bêbado quase todas as noites. Eu aprendia a perceber os sinais, o jeito como ele olhava para mim durante o jantar, como sua voz mudava quando mandava meus irmãos para a cama mais cedo. Nos dias piores, eu ouvia seus passos pesados no corredor, parando na porta do meu quarto. Nessas noites, eu me deitava de costas para a porta, rezando para que ele não entrasse. Mas os passos no corredor sempre paravam na minha porta. Eu sentia o peso dele na cama atrás de mim, e então ouvia seu sussurro gelado no meu ouvido. "Fica quieta que vai ser rápido." E eu aprendi a me desligar do meu corpo, a viajar para longe até que terminasse. De dia, éramos estranhos. Ele, o pai trabalhador. Eu, a filha dedicada cuidando da casa e dos irmãos. Ninguém jamais suspeitaria do que acontecia quando as luzes se apagavam. Foi nessa época que meu interesse por fotografia se intensificou, mas de uma forma diferente. Comecei a ver na câmera uma forma de registrar a verdade, de capturar evidências. Um dia, remexendo nas coisas de tio Juvenal guardadas no armário, ele tinha ido trabalhar em São Paulo e deixou algumas coisas conosco, encontrei uma câmera fotográfica antiga, uma Kodak de fole. Estava sem filme, claro, mas funcionava. Escondia embaixo da minha cama. Durante o dia, quando papai não estava, eu pegava a câmera e praticava. Fotografava sem filme, apenas para aprender os movimentos, entender como funcionava. Imaginava como seria capturar imagens que mostrassem a verdade sobre nossa casa, sobre o que acontecia nas noites. Não que eu fosse usar essas fotos, era apenas uma fantasia de justiça, de poder expor a verdade. Mamãe faleceu no inverno de 1966. A cirurgia não conseguiu remover todo o tumor e ela foi definhando aos poucos. No dia do enterro, papai chorou como uma criança, embriagado, inconsolável. Os vizinhos comentavam o quanto ele amava a esposa, o quanto estava destruído pela perda. Se ao menos soubessem. Após a morte de mamãe, as coisas pioraram. Sem o freio que a presença dela, mesmo doente, representava, papai se entregou ainda mais à bebida. Começou a faltar ao trabalho, a chegar em casa cada vez mais cedo, já embriagado. Os maltratos se tornaram mais frequentes, mais violentos. Pensei várias vezes em fugir, mas não podia abandonar meus irmãos. Geraldo, agora com 12 anos, começava a enfrentar o pai, e isso me apavorava. Numa noite, quando papai ergueu a mão para bater em Cláudia porque ela derrubou um copo, Geraldo se colocou na frente. Levou um soco que o deixou desacordado por alguns minutos. "Viu o que você fez?" Papai gritou para mim depois, como se a culpa fosse minha. "Se você fizesse direito seu papel, nada disso aconteceria." Aquela noite foi um ponto de virada. Percebi que as coisas só piorariam, que eventualmente meus irmãos descobririam, ou pior, poderiam se tornar alvos também. Eu tinha que fazer algo.
Mas o quê? Para quem poderia pedir ajuda? Quem acreditaria na filha contra o pai, o respeitado trabalhador portuário, viúvo, criando sozinho 4 filhos? Foi então que me lembrei das palavras de mamãe. Procure a dona Iracema. Mas dona Iracema havia se mudado para morar com a filha em Praia Grande. Não havia ninguém em quem confiar. Uma tarde, enquanto limpava o quarto de papai, algo que fazia sempre com o coração acelerado, temendo que ele chegasse de repente, encontrei um diário velho de mamãe escondido no fundo de uma gaveta. Folheando-o, descobri que ela sabia. Não explicitamente, talvez, mas suspeitava. Havia anotações sobre o comportamento estranho de papai, sobre como ele olhava para mim quando achava que ninguém estava vendo. Tenho medo do que possa acontecer quando eu não estiver mais aqui, dizia uma entrada datada de poucos meses antes de sua morte. Aquele diário foi como uma mensagem da mamãe, me dizendo que não estava louca, que o que estava acontecendo era real e errado. E mais, que não era minha culpa. Guardei o diário embaixo do colchão e naquela noite, quando ouvi os passos familiares no corredor, algo dentro de mim mudou. A menina assustada começou a dar lugar a uma jovem determinada a encontrar uma saída. Não sabia como ou quando, mas jurei pela memória de mamãe que aquilo teria um fim. Os meses que se seguiram à morte de mamãe foram os mais sombrios da minha vida. A casa que antes era iluminada pela presença dela, mesmo doente, agora parecia um lugar frio e hostil. As paredes testemunhavam silenciosamente meu sofrimento, guardando segredos que ninguém poderia saber. O luto de papai se manifestava de maneiras cada vez mais destrutivas. Perdeu o emprego fixo no porto por causa das faltas e da bebida, passando a fazer apenas trabalhos esporádicos como diarista na descarga dos navios. O dinheiro, que já era escasso, tornou-se ainda mais raro. Comecei a lavar roupa para fora para conseguir comprar comida para meus irmãos, mesmo com apenas 14 anos. Geraldo tentava ajudar fazendo pequenos serviços no mercado do bairro depois da escola. Cláudia, com seus 11 anos, tornou-se minha sombra, me ajudando em tudo na casa. E o pequeno Tadeu, com apenas 5 aninhos, vivia perguntando quando a mamãe voltaria. Ela virou uma estrela, meu bem, eu dizia, engolindo o choro. Olha lá no céu à noite, a mais brilhante é ela olhando por nós. As noites eram meu terror particular. Desenvolvei um ouvido tão apurado que podia reconhecer o estado de papai só pelo som de seus passos na calçada. Se estavam firmes, significava que estava sóbrio, uma raridade que me dava algumas horas de paz. Se arrastados, cambaleantes, sabia o que me esperava. Nesses dias, tentava me trancar no quarto com Cláudia, fingindo que já estávamos dormindo. Mas as fechaduras não o impediam. Abre essa porta, Márcia. Você sabe o que acontece se eu tiver que forçar, ele gritava, batendo com força. Para não acordar meus irmãos, para não assustá-los mais do que já estavam, eu abria. E então, recomeçava o pesadelo. Durante o dia, me isolava cada vez mais. Parei de frequentar a escola regularmente. Como poderia com tantas responsabilidades em casa? As poucas amigas que tinha foram se afastando. Eu mesma criava distância, com medo de que percebessem o que estava acontecendo, com vergonha de algo que não era minha culpa, mas que sentia como uma marca invisível que todos poderiam ver. A câmera de tio Juvenal tornou-se meu refúgio secreto. Não tinha dinheiro para comprar filme, mas mesmo assim passava horas estudando seu mecanismo, imaginando como poderia usá-la. Um dia, encontrei um manual de fotografia na biblioteca municipal. Passei a tarde inteira lá, absorvendo cada palavra, aprendendo sobre luz, ângulos, como as imagens se formavam. O bibliotecário, Sr. Augusto, notou meu interesse. "Gosta de fotografia, menina?" Ele perguntou, ajeitando os óculos no nariz fino. "Sim, senhor", respondi timidamente. "Tenho uma câmera do meu tio, mas não tenho filme." Ele sorriu com gentileza. "Tenho alguns rolos antigos guardados. Na próxima vez que vier, traga sua câmera e vemos se servem." Foi o primeiro gesto de bondade que recebi em muito tempo.
Na semana seguinte, levei a Kodak escondida na bolsa. Senhor Augusto examinou-a com cuidado. É uma boa câmera, só precisa de uma limpeza. E olha, tenho 2 rolos de filme que servem nela. São seus. Aqueles 2 rolos de filme eram como ouro para mim. Guardei-os com cuidado, esperando o momento certo para usá-los. Não sabia ainda o que fotografaria, mas algo me dizia que aquela câmera seria importante de alguma forma. Em casa, a situação continuava se deteriorando. Papai começou a vender os poucos objetos de valor que tínhamos: o rádio, o relógio de parede, até algumas das ferramentas de costura de mamãe. O dinheiro ia todo para a bebida. Houve dias em que não tínhamos o que comer. Eu pulava refeições para deixar mais comida para meus irmãos. Foi nessa época que tentei, pela primeira vez, buscar ajuda. Uma assistente social da escola, Dona Eulália, veio à nossa casa após minhas muitas faltas. Era uma mulher séria, de voz firme e olhos atentos. Conversou comigo na cozinha enquanto papai não estava. Márcia, seus professores estão preocupados. Você era uma aluna exemplar e agora mal aparece. O que está acontecendo? Por um momento, pensei em contar tudo. As palavras quase escaparam da minha boca. Mas então ouvi a porta da frente. Papai voltando mais cedo do que o esperado. O medo me paralisou. Nada não, Dona Eulália. É que tenho que cuidar da casa e dos meus irmãos, respondi rapidamente. Papai entrou na cozinha surpreendentemente sóbrio. Sorriu, foi educado, explicou como era difícil criar 4 filhos sozinho, como eu era sua mãozinha direita. Dona Eulália saiu convencida de que éramos apenas uma família, lutando contra as dificuldades após a perda da mãe. A máscara que papai usava em público era perfeita. Depois que ela saiu, seu semblante mudou. Agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. "O que você disse para ela?" rosnou. "Nada", respondi tremendo. "Só falamos das faltas na escola." Ele me encarou por um longo momento. "É melhor mesmo. Ninguém vai acreditar em você contra mim. E se tentar alguma coisa, sabe o que acontece com seus irmãos, não sabe?" A ameaça ficou pairando no ar. Era a primeira vez que ele ameaçava explicitamente meus irmãos, e isso me aterrorizou mais do que qualquer coisa que pudesse fazer comigo. Naquela noite, quando tudo escureceu e a casa silenciou, sentei na beirada da cama com o diário de mamãe nas mãos. Folheando suas páginas à luz fraca da lua que entrava pela janela, encontrei uma passagem que não tinha notado antes. "Às vezes penso em fugir com as crianças", ela escreveu. "Mas para onde iríamos? Quem acreditaria em mim? O que seria deles sem um pai?" As palavras de mamãe ecoavam meus próprios pensamentos, meus próprios medos. Como ela, eu me sentia presa, sem saída. Mas, diferente dela, eu tinha uma determinação crescendo dentro de mim. Uma raiva surda que começava a superar o medo. Uma noite, após um episódio particularmente brutal, quando papai finalmente saiu do meu quarto e eu pude respirar novamente, tomei uma decisão. Não fugiria. Para onde iria com 3 crianças pequenas? Não pediria ajuda. Quem acreditaria? Faria algo diferente. Usaria a única coisa que tinha: a verdade. E a verdade, como aprendi nos livros de fotografia, podia ser capturada em imagens. Com cuidado, planejei cada detalhe. Limpei a câmera seguindo as instruções que encontrei em um livro na biblioteca. Testei o obturador, o diafragma, assegurando-me de que tudo funcionava perfeitamente. Carreguei um dos rolos de filme, guardando o outro como reserva. E então, esperei. A oportunidade surgiu numa sexta-feira. Papai tinha recebido o pagamento por uma semana de trabalho e, como de costume, foi direto para o bar. Sabia que voltaria tarde e bêbado. Pedi a Geraldo que levasse Cláudia e Tadeu para passar a noite na casa de uma vizinha, Dona Zuleide, com a desculpa de que eu estava com um resfriado forte e precisava descansar. Assim que ficamos sozinha, preparei tudo. Posicionei a câmera no armário do quarto, parcialmente escondida entre algumas roupas, com o ângulo perfeito para capturar a cama. Era uma câmera manual, sem flash, mas a luz do poste que entrava pela janela seria suficiente.
Testei o disparo silencioso várias vezes, assegurando-me de que sabia exatamente como e quando apertar. E então, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir, deitei-me na cama e esperei. O tempo se arrastava. Cada minuto parecia uma hora. Finalmente, ouvi o som familiar. A porta da frente se abrindo com dificuldade, os passos pesados e cambaleantes no corredor, a respiração pesada se aproximando do meu quarto. A porta se abriu. Fingi estar dormindo, de costas para a entrada, como sempre fazia. Ouvi-o se aproximar, sentir o peso dele afundando o colchão. E então, as palavras que eu já conhecia de cor. Fica quieta que vai ser rápido. Naquele momento, fiz o que nunca tinha feito antes. Em vez de me desligar, de viajar para longe na minha mente, permaneci presente. Cada segundo, cada movimento, cada detalhe ficou gravado na minha memória, enquanto discretamente esticava a mão para o armário e, no momento exato, apertava o disparador da câmera. O clique foi quase imperceptível no silêncio da noite, abafado pelas roupas do armário. Ele não notou nada, perdido no seu próprio mundo de violência. Quando terminou e saiu cambaleando do quarto, fiquei deitada, imóvel, por um longo tempo. Não chorei. Pela primeira vez, senti algo diferente do medo e da vergonha. Senti poder. Na manhã seguinte, retirei a câmera do esconderijo e aguardei em segurança. Agora tinha evidências. Não sabia exatamente como usaria aquelas imagens, mas sabia que elas representavam minha única chance de libertação. Nas semanas seguintes, continuei com meu plano. Consegui mais 2 rolos de filme do Sr. Augusto, que parecia preocupado com minha aparência cada vez mais abatida, mas nunca fez perguntas diretas. Documentei sistematicamente o padrão de abuso. Não apenas as noites de terror, mas também as marcas que ficavam, os hematomas nos braços, o lábio cortado quando tentei resistir uma vez, o olhar vazio no espelho que nem eu mesma reconhecia mais. Enquanto isso, Geraldo, agora com 13 anos, começava a fazer perguntas. Por que o pai sempre quer falar com você sozinha à noite? Ele perguntou uma vez, seus olhos jovens, cheios de uma compreensão além da idade. São coisas da casa, Geraldo, respondi, sem conseguir encará-lo. Não se preocupe. Mas ele se preocupava. Começou a tentar ficar acordado até mais tarde, a se colocar entre mim e papai quando este chegava bêbado. Uma noite, papai o empurrou com tanta força que ele bateu a cabeça na quina da mesa. O corte precisou de pontos. Foi a gota d'água. Percebi que meu tempo estava se esgotando. Ou eu agia logo, ou Geraldo faria algo impulsivo que poderia colocá-lo em perigo. Precisava finalizar meu plano. Naquela época, havia um rapaz na reveladora de fotos do centro, Edmilson, que sempre me olhava com gentileza quando eu passava. Um dia, criei coragem e entrei na loja. Queria revelar umas fotos, disse, colocando um dos rolos sobre o balcão. Edmilson sorriu. Claro, demora uns 3 dias, tem um formulário para preencher. Hesitei. Essas fotos são especiais, não podem ser vistas por qualquer pessoa. Ele franziu a testa confuso. Como assim? São provas, sussurrei, sem saber como explicar sem dizer demais. Algo no meu olhar deve ter comunicado a seriedade da situação, porque ele assentiu lentamente. Entendo, posso revelar eu mesmo depois do expediente. Ninguém mais vai ver. 3 dias depois, voltei. Edmilson me entregou um envelope pardo. Não olhei, disse ele, sério. Mas seja lá o que for, parece importante. Tem certeza que não quer ajuda? Balancei a cabeça. Obrigada, mas isso é algo que preciso resolver sozinha. Saí da loja com as fotos, sem coragem de olhar ali mesmo. Só quando cheguei em um banco da praça, longe de olhares curiosos, abri o envelope. As imagens eram nítidas, inegáveis. A luz do poste tinha sido suficiente para capturar cada detalhe sórdido. Fechei o envelope rapidamente, sentindo um misto de nojo e triunfo. Agora tinha provas.
Agora podia agir. Mas agir como? Para quem mostraria aquelas fotos? A polícia? Os vizinhos? Quem acreditaria em uma menina de 15 anos contra um homem adulto, um pai de família? Foi então que tive uma ideia. Não precisava mostrar as fotos para todo mundo. Bastava uma pessoa, ele mesmo. Aquela sexta-feira de junho de 1967 ficou marcada na minha memória como o dia em que tudo mudou. O céu estava cinzento, anunciando chuva, um reflexo perfeito do que eu sentia por dentro. Completava exatamente 1 ano da morte de mamãe, e a dor da sua ausência parecia ainda mais aguda nesse dia. Papai havia saído cedo, dizendo que iria procurar trabalho, mas eu sabia que logo estaria nos bares. Aproveitei sua ausência para planejar cada detalhe do que faria à noite. Mandei Geraldo, Cláudia e Tadeu dormirem na casa de Dona Zuleide novamente, dessa vez com a desculpa de que era aniversário de morte da mamãe e eu precisava de um tempo sozinha. "Tem certeza que não quer que eu fique com você?" Geraldo perguntou, seus olhos mostrando uma compreensão que ia além dos seus 13 anos. Ele vinha tentando me proteger, ficando acordado até tarde, colocando-se entre mim e papai sempre que podia. "Tenho certeza", respondi, abraçando-o com força. "Amanhã tudo vai estar diferente, prometo." Depois que eles saíram, preparei o cenário. Primeiro, posicionei a câmera no lugar habitual, no armário, agora carregada com o último rolo de filme. Depois, algo novo, uma pequena gravação que tinha feito escondida no gravador portátil da escola, que a professora de música me emprestou com a desculpa de que queria gravar as histórias que minha avó contava. Na verdade, tinha gravado papai em uma de suas noites de fúria, capturando suas palavras, suas ameaças, o som inconfundível do que acontecia depois. Por fim, o envelope com as fotos já reveladas. Coloquei-o sobre a mesa da cozinha, bem visível. Queria que ele visse primeiro as imagens, que entendesse o que eu tinha antes mesmo de confrontá-lo. Enquanto esperava, fiz mais uma coisa. No galpão dos fundos, onde papai guardava suas ferramentas, encontrei um pedaço de madeira com um prego enferrujado na ponta. Não era uma arma propriamente dita, mas serviria como proteção se as coisas saíssem do controle. Escondi-o debaixo da cama, ao alcance da mão. As horas se arrastavam. A chuva começou a cair, primeiro leve, depois em torrentes pesadas que batiam contra as janelas. O barulho da água abafaria qualquer som que viesse da nossa casa naquela noite. Finalmente, pouco depois das 11, ouvi a porta da frente. Os passos estavam mais firmes que o habitual. Ele não estava tão bêbado quanto eu esperava. Isso me preocupou. Precisava que ele estivesse alterado o suficiente para não pensar com clareza, mas não tão bêbado que não compreendesse a gravidade da situação. Fiquei no meu quarto, sentada na beirada da cama, ouvindo seus movimentos pela casa. Ele foi à cozinha primeiro, como sempre fazia para pegar mais uma dose antes de vir ao meu quarto. Foi quando deve ter visto o envelope. Houve um longo silêncio, então o som de papel sendo rasgado. Depois, um estrondo. Ele deve ter derrubado uma cadeira. Ouvi seus passos pesados vindo em direção ao meu quarto, mais rápidos que o normal. A porta se abriu com violência, batendo contra a parede. Ele estava lá, o rosto contorcido de fúria, as fotos amassadas em sua mão. "O que é isso?" rugiu, avançando para mim. "O que você fez, sua desgraçada?" Recuei contra a parede, mas mantive a voz firme. "É a verdade, pai. É o que você tem feito comigo desde que a mamãe adoeceu." Ele olhou para as fotos novamente, depois as jogou no chão. "Ninguém vai acreditar nisso. É sua palavra contra a minha. Sou seu pai." "Não é só minha palavra", respondi, indicando a câmera ainda posicionada no armário. "Tenho mais fotos não reveladas nessa câmera. E isso..." Apontei para o pequeno gravador que tinha colocado sobre a mesa. "Sua voz está aí. Todas as coisas que você me disse, que fez." Seu rosto empalideceu por um instante, mas logo a raiva voltou, ainda mais intensa. "Você acha que isso muda alguma coisa? Quem vai acreditar em você? Uma menina problemática, que mal vai à escola, contra um pai trabalhador, viúvo?"
Ele avançou mais um passo. Instintivamente, recuei para mais perto da cama, onde o pedaço de madeira estava escondido. Todo mundo vai acreditar, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Já fiz cópias dessas fotos. Se algo acontecer comigo, elas vão parar na delegacia, no jornal, na igreja, em todo lugar. Todo mundo vai saber o que você fez. Era uma mentira. Não tinha feito cópia alguma, mas ele não precisava saber disso. Por um momento, vi o medo em seus olhos. Ele olhou para a câmera, para o gravador, para as fotos espalhadas no chão. Então, como um animal encurralado, avançou para a câmera. "Vou destruir essa porcaria!" gritou, agarrando a Kodak e arrancando-a do esconderijo. Foi nesse instante que percebi, ele ia destruir todas as evidências e depois viria atrás de mim. Não haveria mais noites de abuso silencioso. Seria muito pior. O medo tomou conta de mim por um segundo, mas logo foi substituído por uma clareza absoluta. Enquanto ele estava distraído tentando abrir a câmera para arrancar o filme, estiquei a mão sob a cama e agarrei o pedaço de madeira. Levantei-me lentamente, sentindo o peso do objeto na mão. O prego enferrujado brilhou fracamente à luz fraca do quarto. "Pode ser rápido, sim, pai", disse, repetindo suas próprias palavras. "Mas não se esquece de sorrir. Olha a câmera ali." Ele virou-se confuso e então viu o que eu segurava. Por um instante, seu rosto mostrou incredulidade. Ele não podia acreditar que a filha submissa, a vítima silenciosa, pudesse retaliar. "O que você pensa que vai fazer com isso?" Ele rosnou, largando a câmera e avançando para mim. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Quando ele deu mais um passo em minha direção, ergui o braço e golpeei com toda a força que tinha acumulado em anos de raiva contida. O prego pegou em cheio na lateral da cabeça dele. Não sei se foi o choque do impacto ou a força do golpe, mas ele caiu instantaneamente, como um saco pesado. Um filete de sangue começou a escorrer pelo seu rosto enquanto ele jazia imóvel no chão do quarto. Fiquei parada, o pedaço de madeira ainda na mão, tremendo da cabeça aos pés. Será que tinha matado meu próprio pai? Por um momento, não consegui me mover. Então, percebi que ele ainda respirava. O peito subia e descia lentamente. Saí do transe. Precisava agir rápido. Corri para o quarto de mamãe, agora usado por papai, e peguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. "Dona Zuleide?" disse quando ela atendeu. "É a Márcia. Por favor, fique com meus irmãos até amanhã. Aconteceu uma coisa com papai. Ele caiu e se machucou. Estou chamando ajuda." Desliguei antes que ela pudesse fazer perguntas. Em seguida, hesitei. Para quem ligar? A polícia? Uma ambulância? E se ele acordasse antes que alguém chegasse? Foi quando notei que a respiração dele tinha ficado mais irregular. O ferimento na cabeça sangrava bastante agora, formando uma poça no chão. Ele precisava de atendimento médico urgente ou poderia morrer. Por um breve, terrível momento, pensei em não fazer nada. Em deixá-lo ali, sangrando. Seria tão fácil dizer que ele chegou bêbado, caiu e bateu a cabeça. Ninguém questionaria. Todos sabiam de seu problema com a bebida. Mas não pude. Por mais que ele merecesse sofrer pelo que tinha feito, eu não era uma assassina. Não queria carregar esse peso pelo resto da vida. Disquei o número da emergência. "Preciso de uma ambulância", disse a atendente. "Meu pai caiu e bateu a cabeça. Está inconsciente e sangrando muito." Dei o endereço e desliguei. Depois, numa decisão rápida, peguei as fotos do chão, a câmera e o gravador. Coloquei tudo numa sacola de pano junto com algumas roupas, documentos e o diário de mamãe. Se ia fazer isso, precisava ir até o fim. Antes da ambulância chegar, fiz mais uma ligação, para a delegacia de polícia. Com a voz mais firme que consegui reunir, disse: "Preciso denunciar um abuso. Meu pai, ele tem abusado de mim há 2 anos. Tenho provas." O policial do outro lado pareceu confuso, depois desconfiado. "Quantos anos você tem, menina?" 15, mas tenho provas. Fotografias, gravações.
Houve um silêncio então. Onde você está agora? Dei o endereço novamente. Meu pai está inconsciente. Ele tentou destruir as provas e eu me defendi. Já chamei uma ambulância. Fique onde está, ele disse, agora com a voz mais séria. Estamos enviando uma viatura. Quando desliguei, senti um misto de terror e alívio. Não havia volta. O que quer que acontecesse a partir dali, o silêncio tinha sido quebrado. A verdade estava exposta. A ambulância chegou primeiro. Os paramédicos entraram rapidamente e se ocuparam de papai, ainda inconsciente no chão do quarto. O que aconteceu? Perguntou um deles, enquanto verificava os sinais vitais. Ele tentou me atacar. Respondi, mostrando as marcas antigas de hematomas nos braços. Me defendi com isso. Apontei para o pedaço de madeira, agora no chão. Eles trocaram olhares, mas não disseram nada. Colocaram papai numa maca e o levaram para a ambulância. Um deles ficou para trás por um momento. Você tem para onde ir, menina? Perguntou com genuína preocupação. A polícia está a caminho, respondi. Tenho coisas para mostrar a eles. Ele assentiu gravemente e seguiu os outros para fora. Fiquei sozinha na casa silenciosa, ouvindo o som da chuva e esperando a polícia chegar. Era como se estivesse num sonho, ou melhor, como se tivesse finalmente acordado de um longo pesadelo. Não sabia o que aconteceria comigo, com meus irmãos, com papai. Mas sabia que pela primeira vez em anos tinha tomado as rédeas da minha própria vida. Quando a viatura da polícia finalmente chegou, com as luzes azuis e vermelhas iluminando a rua através da chuva, senti uma estranha calma. Peguei minha sacola e caminhei para a porta da frente. Era hora de contar minha história. A chuva continuava caindo quando entrei na viatura policial. Os dois policiais, Sargento Clovis e Cabo Renato, me olhavam com uma mistura de desconfiança e pena. Levaram-me para a delegacia do centro, um prédio antigo com paredes descascadas e um cheiro forte de cigarro e mofo. Fui conduzida a uma sala pequena com uma mesa de metal e 3 cadeiras desconfortáveis. Espere aqui, disse o sargento. A assistente social está a caminho. Fiquei ali, sozinha, por quase 2 horas. O relógio na parede parecia mover-se em câmera lenta. Através da janela embaçada, via as luzes da cidade refletidas nas poças d'água. Era como se Santos inteira estivesse chorando comigo naquela noite. Finalmente, a porta se abriu. Uma mulher de meia idade entrou, carregando uma pasta. Apresentou-se como doutora Helena Bastos, da Vara da Infância e Juventude. Seus olhos eram gentis, mas seu rosto mostrava o cansaço de quem já tinha visto muitas histórias como a minha. Márcia, ela disse, sentando-se à minha frente. Preciso que me conte tudo, desde o início. E foi o que fiz. Com a voz tremendo a princípio, depois cada vez mais firme, narrei os 2 anos de terror que tinha vivido. Falei da doença de mamãe, da primeira noite em que papai entrou no meu quarto, das ameaças veladas, do medo que sentia pelos meus irmãos. Contei sobre a câmera de tio Juvenal, sobre os rolos de filme que o senhor Augusto me dera, sobre como tinha documentado sistematicamente o abuso. Quando terminei, abri a sacola e mostrei as provas, as fotografias, a câmera com o último rolo ainda não revelado, o gravador com a voz dele. Doutora Helena examinou tudo com expressão grave. Você foi muito corajosa, ela disse finalmente, e muito inteligente também. A maioria das vítimas não consegue reunir provas como estas. O que vai acontecer agora? Perguntei, sentindo o peso do cansaço de repente. Com meus irmãos, quero dizer. Vamos encontrar um lugar para vocês ficarem juntos, ela prometeu. Tenho alguns contatos em um abrigo para menores, não é ideal, mas é seguro. E com meu pai? Seu rosto se fechou um pouco. Ele está no hospital, sob custódia policial. Assim que estiver consciente, será interrogado. Com essas provas e seu testemunho, é muito provável que seja preso e processado. Assenti, sentindo um misto de alívio e uma estranha tristeza. Não pelo meu pai, ele merecia tudo que estava recebendo, mas pelo que poderia ter sido, pela família que deveríamos ter sido.
Passei aquela noite no abrigo municipal, um lugar simples, mas limpo. Na manhã seguinte, doutora Helena veio buscar-me para irmos juntas até a casa de Dona Zuleide, onde meus irmãos ainda estavam. A conversa que tive com eles foi a mais difícil da minha vida. Geraldo já suspeitava de algo, então não ficou tão surpreso, apenas furioso por não ter conseguido me proteger. Cláudia chorou, confusa, e o pequeno Tadeu apenas perguntou: "Quando vamos voltar para casa?" "Não vamos voltar, meu bem", respondi abraçando-o. "Mas vamos ficar juntos, isso eu prometo." Os dias seguintes foram um turbilhão. Fomos levados para um abrigo católico administrado por freiras, onde ficaríamos até que nossa situação fosse resolvida. Papai, após se recuperar do ferimento na cabeça, foi formalmente acusado e preso preventivamente. As fotografias e gravações eram provas irrefutáveis. O caso começou a ganhar repercussão na cidade. Uma adolescente que fotografou o próprio abuso para incriminar o pai era algo que as pessoas nunca tinham ouvido antes. Alguns jornais locais noticiaram o caso, embora sem mencionar meu nome por ser menor de idade. Foi através de um desses jornais que tia Edith, irmã de papai que morava em São Paulo e com quem não tínhamos contato havia anos, soube do que acontecera. Ela apareceu no abrigo uma semana depois, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu não sabia", ela repetia, apertando minhas mãos entre as suas. "Juro que não sabia. Se eu soubesse..." Tia Edith era solteira, trabalhava como professora primária e vivia num apartamento pequeno no bairro da Mooca, em São Paulo. "Não tenho condições de ficar com todos vocês", ela admitiu com tristeza. "Mas posso levar 2. Quem sabe, com o tempo." Foi a decisão mais difícil que já tomei. Depois de muita conversa com doutora Helena e com os próprios irmãos, decidimos que Cláudia e Tadeu iriam com tia Edith. Eram os mais novos, os que mais precisavam de um lar estável. Geraldo e eu ficaríamos no abrigo por enquanto. Na tarde em que eles partiram, prometi a mim mesma que aquela separação seria temporária. De alguma forma, encontraria um jeito de reunir nossa família novamente. 2 semanas depois, recebi um convite inesperado. Edmilson, o rapaz da reveladora que tinha me ajudado com as fotos, apareceu no abrigo com sua mãe, Dona Celina. "Soubemos do que aconteceu", disse Dona Celina, uma senhora de olhos bondosos. "Edmilson me contou como você foi corajosa. Temos um quarto vago em casa, desde que minha filha mais velha se casou. Se quiser, pode ficar conosco." Olhei para Geraldo, hesitante. Não queria me separar dele também. "Temos espaço para seu irmão também", acrescentou Dona Celina, como se lesse meus pensamentos. "Não é grande coisa, mas é um lar." Foi assim que Geraldo e eu fomos morar com a família Torres. Eles tinham uma casa simples no bairro do Macuco, não muito longe do porto. Edmilson, com 20 anos, ainda morava com os pais e trabalhava na reveladora. Tinha mais 2 irmãos mais velhos, já casados, que vinham visitar aos domingos. Dona Celina e seu Januário, o pai de Edmilson, nos acolheram como se fôssemos da família. Pela primeira vez em anos, senti o que era ter um lar seguro, onde não precisava dormir com medo. O julgamento de papai aconteceu 6 meses depois. Foi um processo doloroso. Tive que testemunhar, reviver tudo novamente. Mas as provas eram incontestáveis. Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Quando o juiz anunciou a sentença, não senti alegria ou vingança. Apenas um imenso alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Saí do tribunal de cabeça erguida, com Dona Celina e Edmilson ao meu lado. "Acabou", disse Edmilson, apertando minha mão gentilmente. "Agora você pode seguir em frente." E foi o que fiz. Com o apoio da família Torres, voltei à escola para concluir os estudos. Nos finais de semana, íamos a São Paulo visitar Cláudia e Tadeu, que estavam se adaptando bem à vida com tia Edith. Geraldo conseguiu um emprego como office boy em um escritório de advocacia e começou a juntar dinheiro para o futuro. O interesse por fotografia, que tinha começado como uma necessidade de documentar o horror, transformou-se em uma paixão genuína.
Edmilson me ensinou técnicas de revelação, composição, uso de luz. Comecei a fotografar coisas belas. O nascer do sol na praia, crianças brincando, idosos conversando nos bancos da praça. Em 1969, quando completei 17 anos, aconteceu algo que mudaria o rumo da minha vida. Uma exposição de fotografia amadora foi organizada na Casa da Cultura de Santos. Edmilson me incentivou a participar. Suas fotos têm algo especial, ele disse. Uma sensibilidade, uma forma de captar a emoção das pessoas. Relutante, inscrevi 3 fotografias. Uma de Geraldo olhando o mar, outra de Tadeu rindo enquanto brincava com um peão, e uma terceira da mão enrugada de Dona Celina segurando um terço. Para minha surpresa, ganhei o 2º lugar. Entre os jurados estava Otávio Mendonça, um fotógrafo renomado que trabalhava para uma revista em São Paulo. Ele veio falar comigo após a premiação. "Você tem talento", disse ele, examinando minhas fotos novamente. "Já pensou em trabalhar com fotografia profissionalmente?" Expliquei que estava terminando o colegial, que não tinha recursos para estudar fotografia formalmente. "Estamos precisando de um assistente no estúdio", ele respondeu. "É um trabalho de aprendiz. O salário não é grande, mas você aprenderia o ofício com profissionais. Se interessar, venha a São Paulo na próxima semana para conversarmos." Aquela oportunidade parecia boa demais para ser verdade. Conversei com Dona Celina e seu Januário, que me incentivaram a aceitar. "É uma chance única", disse seu Januário, "e você estaria mais perto de Cláudia e Tadeu." Na semana seguinte, Edmilson me acompanhou a São Paulo. O estúdio de Otávio ficava num sobrado antigo na Rua Augusta. Era um espaço amplo, com equipamentos que eu só tinha visto em revistas. Após uma breve entrevista e um teste prático, fui contratada. "Quando pode começar?" perguntou Otávio. "Preciso de 1 mês", respondi, para terminar a escola e organizar a mudança. Aquele mês passou voando. Concluí o colegial, organizei a mudança para São Paulo, onde dividiria um quarto na pensão de Dona Matilde, uma amiga de tia Edith no bairro da Liberdade. Geraldo decidiu ficar em Santos com a família Torres. Tinha seu emprego, estava economizando para a faculdade de Direito. A despedida foi emocionante. Dona Celina chorou como se eu fosse sua própria filha. Seu Januário me deu um envelope com algum dinheiro para emergências. E Edmilson? Bem, Edmilson e eu tínhamos desenvolvido um carinho especial um pelo outro ao longo daqueles 2 anos. Nada havia acontecido. Eu ainda estava muito fragilizada pelas experiências passadas, e ele respeitava isso. Mas havia uma promessa silenciosa entre nós, de que talvez, no futuro, "Vou visitá-la em São Paulo sempre que puder", ele prometeu na estação de trem. "Estarei esperando", respondi, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. E assim, em janeiro de 1970, aos 18 anos, embarquei para São Paulo, carregando apenas uma mala com roupas, a velha Kodak de tio Juvenal, agora consertada, e o diário de mamãe. Estava assustada, claro, mas também excitada com as possibilidades que se abriam. Na capital paulista, minha vida tomou um novo rumo. O trabalho no estúdio era exigente, mas fascinante. Comecei fazendo tarefas simples: organizar equipamentos, ajudar com a iluminação, revelar filmes. Mas Otávio era um excelente mentor e, percebendo meu interesse e dedicação, foi me ensinando técnicas mais avançadas. Nos finais de semana, visitava Cláudia e Tadeu na casa de tia Edith. Era maravilhoso ver como estavam crescendo bem, longe da sombra do que tínhamos vivido. Cláudia, agora com 12 anos, estava se tornando uma adolescente vivaz, apaixonada por livros. Tadeu, com 8, era um menino alegre que adorava jogar futebol. Geraldo vinha a São Paulo uma vez por mês. Tinha sido aprovado na faculdade de Direito em Santos e estudava à noite enquanto continuava trabalhando durante o dia. "Quando me formar", ele dizia, "vou ajudar outras crianças como nós. Ninguém deveria passar pelo que passamos sem ter a quem recorrer." Edmilson também cumpriu sua promessa, visitando-me regularmente. Nossa amizade foi se transformando, lentamente,
em algo mais profundo. Em 1972, ele conseguiu um emprego em um laboratório fotográfico em São Paulo e se mudou para a capital. Um ano depois, nos casamos numa cerimônia simples, com a presença de nossas famílias e amigos mais próximos. Alugamos um apartamento pequeno no bairro do Cambuci, perto do centro. Edmilson trabalhava no laboratório e eu continuava no estúdio de Otávio, agora como fotógrafa assistente. Fotografávamos de tudo: casamentos, formaturas, books de modelos, material publicitário. Estava aprendendo não apenas a técnica, mas também o lado comercial da profissão. Em 1975, Otávio decidiu se aposentar e ofereceu-me a oportunidade de comprar o estúdio, em parcelas que poderíamos pagar ao longo de anos. Após muita conversa e planejamento, Edmilson e eu aceitamos o desafio. Assim nasceu o Estúdio Luz em Sombra, nosso primeiro empreendimento juntos. Os anos seguintes foram de muito trabalho, mas também de realização. O estúdio prosperou, conseguimos trazer Cláudia e Tadeu para morar conosco quando tia Edith adoeceu. Geraldo formou-se em Direito e começou a trabalhar com casos de violência doméstica e abuso infantil. Em 1980, nossa família cresceu com o nascimento de nossa filha, Lívia. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa. Ela nunca conheceria o tipo de dor que eu conheci. Seria criada com amor, respeito e segurança. Papai cumpriu 10 anos de sua pena e foi libertado em 1977. Soube por conhecidos em Santos que ele tinha saído da cidade, indo para o interior do Paraná. Nunca mais tivemos contato, e isso era exatamente o que eu queria. A vida seguiu seu curso. O estúdio expandiu, começamos a trabalhar com fotojornalismo, exposições artísticas. Em 1986, recebemos um convite para fotografar uma série sobre o interior de São Paulo. Foi durante essa viagem que conhecemos Jundiaí e nos apaixonamos pela cidade, com seu clima ameno e a majestosa Serra do Japi ao fundo. Poderíamos nos mudar para cá quando Lívia estiver na faculdade? Sugeriu Edmilson, enquanto fotografávamos o pôr do sol na serra. A ideia ficou plantada em nossas mentes. Quando Lívia, aos 18 anos, entrou na faculdade de jornalismo, decidimos que era hora. Vendemos o estúdio em São Paulo, que já tinha vários funcionários, e compramos uma casa em Jundiaí, com um espaço para um estúdio menor, mais voltado para projetos pessoais e artísticos. Foi nessa nova fase da vida que finalmente consegui transformar minha própria história em arte. Criei uma série fotográfica chamada Silêncios Quebrados, usando técnicas de luz e sombra para retratar o trauma e a superação. A série foi exposta em várias galerias e até mesmo no exterior. Não contava explicitamente minha história, mas quem conhecesse os detalhes poderia perceber as referências sutis. Olhando para trás, percebo o longo caminho que percorri desde aquela noite de junho de 1967, quando, armada apenas com uma câmera e um pedaço de madeira com um prego, enfrentei meu maior medo. A fotografia, que começou como uma ferramenta de sobrevivência, tornou-se minha forma de expressão, minha terapia, minha profissão e, finalmente, minha arte. Hoje, aos 73 anos, minha vida em Jundiaí é um testemunho de que é possível reconstruir-se das cinzas. Nossa casa fica no bairro Eloy Chaves, com vista privilegiada para a Serra do Japi. Todas as manhãs, tomo meu café na varanda, observando o nascer do sol tingir de dourado aquelas montanhas majestosas. O estúdio que montamos nos fundos da casa tornou-se meu santuário. As paredes estão cobertas de fotografias. Algumas minhas, outras de fotógrafos que admiro. No canto, uma estante exibe minhas câmeras, desde a velha Kodak de tio Juvenal, agora aposentada, mas guardada com carinho, até equipamentos digitais modernos que Lívia me ensinou a usar. Edmilson, meu companheiro de vida há mais de 50 anos, está com 75 anos agora. Sua saúde não é mais a mesma. Teve um pequeno AVC há 3 anos, mas sua paixão pela fotografia continua intacta. Passamos muitas tardes juntos no estúdio, conversando sobre técnicas, analisando imagens ou simplesmente lembrando dos velhos tempos.
Nossa filha, Lívia, seguiu carreira no jornalismo. Mora em Campinas com o marido, Roberto, e nossos 2 netos, Miguel, de 15 anos, e Clara, de 12. Eles vêm nos visitar quase todos os finais de semana. Miguel herdou o interesse pela fotografia. Está sempre pedindo para usar minhas câmeras, e eu, claro, ensino com todo o prazer. Meus irmãos também seguiram suas vidas. Geraldo tornou-se um advogado respeitado, especializado em direitos da criança e do adolescente. Casou-se com Denise, uma assistente social que conheceu durante um caso, e tem 3 filhos. Mora ainda em Santos, mas vem nos visitar regularmente. Cláudia formou-se em psicologia e trabalha com terapia de trauma. Sua própria experiência de infância a levou a querer ajudar outras pessoas a superar suas dores. Casou-se, divorciou-se e agora vive em Ribeirão Preto com seu 2º marido. Tadeu, o caçulinha que mal se lembra de nossa vida anterior, formou-se em engenharia e trabalha em uma multinacional em São Paulo. Tem 2 filhos adolescentes e é o que menos vemos, devido à distância e à sua agenda atarefada. Mas quando nos reunimos, é sempre uma festa. Quanto a papai, soube que faleceu em 1995, em uma cidadezinha do interior do Paraná. Nunca mais o vimos após sua saída da prisão. Por muitos anos, carreguei raiva e ressentimento. Hoje, sinto apenas uma tristeza distante pelo que poderia ter sido e não foi. Perdoá-lo completamente talvez seja pedir demais, mas aprendi a não deixar que as ações dele definam quem eu sou. Meu dia a dia em Jundiaí é tranquilo e gratificante. Oficialmente aposentada, ainda faço trabalhos ocasionais, ensaios fotográficos para amigos, exposições beneficentes, workshops para jovens fotógrafos. Há 3 anos, comecei um projeto que me dá especial satisfação: oficinas de fotografia para mulheres vítimas de violência doméstica. A ideia surgiu após uma palestra que dei no Centro de Referência da Mulher de Jundiaí. Uma das participantes, ao saber da minha história, sugeriu que eu compartilhasse não apenas minha técnica fotográfica, mas também minha experiência de superação. O projeto começou pequeno, com apenas 5 mulheres, mas hoje atende mais de 20 por turma. A fotografia é uma forma de retomar o controle da sua própria narrativa, digo sempre a elas no primeiro dia de aula. É uma maneira de mostrar ao mundo não apenas o que você vê, mas como você vê. Ver essas mulheres descobrindo sua voz através das imagens que capturam é uma das maiores alegrias da minha vida atual. Muitas chegam quebradas, com o olhar baixo, incapazes de enxergar beleza em qualquer coisa. Semanas depois, estão fotografando flores, crianças brincando, o pôr do sol, redescobrindo a beleza do mundo e, mais importante, sua própria força interior. Além das oficinas, mantenho uma rotina ativa. Caminho todas as manhãs pelo bairro, frequento um grupo de hidroginástica para a terceira idade 2 vezes por semana. Participo de um clube de leitura mensal na biblioteca municipal. Os domingos são sagrados para a família, seja recebendo os netos em casa, seja visitando os filhos de meus irmãos. Também dedico parte do meu tempo ao voluntariado no Conselho Tutelar de Jundiaí. Não como conselheira oficial, mas como uma espécie de mentora para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Compartilho minha história de forma adaptada, mostrando que é possível superar até mesmo as experiências mais traumáticas. No ano passado, para celebrar meus 50 anos de carreira fotográfica, o Museu da Imagem e do Som de Jundiaí organizou uma retrospectiva do meu trabalho. Através das lentes do tempo, 5 décadas de Márcia Cardoso reuniu mais de 200 fotografias, desde meus primeiros ensaios amadores até os projetos mais recentes. A exposição incluía uma seção especial dedicada à série Silêncios Quebrados, onde finalmente me senti pronta para revelar publicamente a história por trás daquelas imagens. Não foi fácil, reviver aquelas memórias nunca é, mas senti que era importante. Como disse no catálogo da exposição, o silêncio protege o agressor. A verdade, mesmo dolorosa, liberta a vítima. A resposta do público foi avassaladora. Recebi dezenas de cartas e e-mails de pessoas que se identificaram com minha história.
que encontraram coragem para denunciar seus próprios agressores, que buscaram ajuda após anos de silêncio. Foi então que percebi: minha dor, transformada em arte, podia ajudar a curar outras dores. Em casa, tenho um canto especial na estante onde guardo as memórias mais preciosas. O diário de mamãe, já amarelado pelo tempo. A primeira câmera que ganhei de tio Juvenal. O troféu da exposição de fotografia de 1969. Uma foto em preto e branco da família Torres que me acolheu quando mais precisei. E uma imagem emoldurada dos meus irmãos, tirada no dia em que Geraldo se formou em Direito. A primeira vez que estávamos todos juntos, novamente após anos de separação. Quando olho para trás, para a menina assustada que fui um dia, mal acredito na jornada que percorri. Houve momentos em que pensei que não sobreviveria, que a dor e o medo me consumiriam por completo. Mas cada passo, cada decisão, cada pessoa que cruzou meu caminho, para o bem ou para o mal, contribuiu para formar a mulher que sou hoje. E quem sou eu hoje? Sou Márcia Terezinha Cardoso, 73 anos, fotógrafa, esposa, mãe, avó, irmã, amiga, mentora. Sou uma sobrevivente, sim, mas sou muito mais que isso. Sou alguém que aprendeu que a vida, como uma fotografia, é feita de luz e sombra, e que são justamente os contrastes que criam a profundidade, a textura, a beleza. Minha câmera me ensinou a olhar o mundo com atenção, a perceber detalhes que passam despercebidos, a encontrar beleza nos lugares mais inesperados. Mais importante, ensinou-me que podemos escolher nosso enquadramento, aquilo em que focamos, aquilo que deixamos de fora, a história que queremos contar. E a história que escolho contar hoje é de gratidão e esperança. Gratidão por cada pessoa que me estendeu a mão quando mais precisei, por cada oportunidade de recomeçar, por cada dia que amanhece com a promessa de novas possibilidades. Esperança de que minha história possa inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria força, a quebrarem seus próprios silêncios, a reescreverem suas próprias narrativas. Hoje, quando aponto minha câmera para a Serra do Japi e capturo o sol nascendo por trás das montanhas, sei que estou fotografando muito mais que uma paisagem. Estou fotografando um símbolo da minha própria jornada, o amanhecer que sempre chega, mesmo após a noite mais escura. Meus queridos, se você chegou até aqui comigo, ouvindo essa história de uma vovó que já viveu muito, quero agradecer do fundo do meu coração. Compartilhar nossa dor não é fácil, mas às vezes é necessário para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas em seu sofrimento. Se você está passando por uma situação de abuso, seja qual for, a primeira coisa que quero dizer é: não é sua culpa. Nunca foi e nunca será. A culpa é sempre de quem abusa, de quem machuca, de quem viola fronteiras que jamais deveriam ser ultrapassadas. A segunda coisa que quero dizer é: você não está sozinho ou sozinha. Mesmo que pareça que ninguém entende, que ninguém acreditaria, há pessoas que entenderão, que acreditarão, que estenderão a mão quando você mais precisar. Eu encontrei essas pessoas, doutoras Helena, a família Torres, Edmilson, quando menos esperava. Elas existem, e você também as encontrará. A terceira coisa, há uma saída. Pode não parecer possível agora, pode parecer que você está presa ou preso em um pesadelo sem fim, mas acredite, a liberdade existe, a cura é possível, e você merece ambas. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Mesmo aos 15 anos, quando parecia que meu mundo tinha acabado, havia um amanhã me esperando, um amanhã que eu mesma ajudei a construir. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Carrego marcas invisíveis também, cicatrizes que ninguém pode ver, mas que fazem parte de quem sou. Não me envergonho mais delas, pois são provas de que sou mais forte do que tudo que tentou me destruir. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Há momentos em que parece que essa luz está fraca demais, quase extinta, mas ela continua lá, esperando que você a alimente novamente.
Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Mesmo nos piores momentos, havia uma parte de mim que sabia que merecia mais, que merecia respeito, segurança, amor. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Há uma reserva de força dentro de cada um de nós, que só descobrimos quando somos testados até o limite. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e, ainda assim, sorrir. Carregar as cicatrizes não significa estar presa ao passado. Significa ter sobrevivido a ele. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. E essa é talvez a lição mais importante. Sempre temos escolhas, mesmo quando parecem impossíveis ou assustadoras. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Caí muitas vezes ao longo da minha jornada. Chorei, duvidei, quis desistir, mas cada vez que me levantei, estava um pouco mais forte, um pouco mais sábia. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como aquelas flores teimosas que nascem nas rachaduras do concreto, podemos encontrar maneiras de crescer mesmo nos ambientes mais hostis. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Foi difícil falar, expor a verdade, quebrar o silêncio. Mas cada palavra dita foi um tijolo na construção da minha liberdade. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Tenho reinventado minha vida várias vezes ao longo dessas 7 décadas, e cada recomeço trouxe novas cores, novos sabores, novas alegrias. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há muito mais páginas a serem escritas, e somos nós, não nossos agressores, que seguramos a caneta. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. A maior derrota que pude impor ao meu agressor não foi quando o denunciei, mas quando reconstruí uma vida feliz, plena e significativa, apesar de tudo que ele tentou tirar de mim. Para aqueles que estão sofrendo agora, quero que saibam, em cada país, em cada cidade, existem pessoas e organizações prontas para ajudar. Busque informações sobre serviços de proteção na sua região. Pode ser um conselho tutelar, um centro de referência da mulher, uma delegacia especializada, uma linha de apoio. Se não se sentir seguro para buscar ajuda oficial imediatamente, confie em alguém. Um professor, um vizinho, um amigo, alguém da sua igreja ou comunidade. Às vezes, só precisamos de uma primeira pessoa que acredite em nós para que outras também acreditem. Documentar o abuso, como fiz com minhas fotografias, pode ser uma ferramenta poderosa. Hoje, com a tecnologia ao nosso alcance, existem maneiras seguras de guardar provas, mensagens, áudios, fotos de lesões. Mas lembre-se, sua segurança vem primeiro. Nunca se coloque em risco ainda maior para conseguir provas. A dignidade humana e o direito à segurança são valores universais. Não importa onde você esteja. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de machucar você, de abusar de você, de fazê-lo sentir-se menos do que a pessoa maravilhosa que você é. Estamos todos conectados nessa grande comunidade humana. Quando estendemos a mão para ajudar alguém em situação de vulnerabilidade, fortalecemos não apenas essa pessoa, mas toda a rede de proteção e apoio que nos mantém unidos como sociedade. Meus queridos e minhas queridas que chegaram até aqui comigo, peço do fundo do meu coração, se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou com minha jornada ou conhece alguém que possa estar passando por algo parecido, por favor, agora mesmo, clique em inscrever-se neste canal e ative o sininho. Cada inscrição é como uma voz se juntando ao coro daqueles que dizem não ao abuso, não ao silêncio, não à impunidade. É uma maneira de dizer que histórias como a minha merecem ser ouvidas, que sobreviventes como eu merecem ser vistos.
E mais, compartilhe este vídeo imediatamente com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser alguém que está sofrendo agora, alguém que sobreviveu ao abuso no passado, ou simplesmente alguém cujo coração está aberto para entender essa realidade. Seu compartilhamento pode literalmente salvar uma vida. Talvez de alguém que você nem conhece, mas que vai encontrar força nas minhas palavras, assim como eu encontrei força nas pessoas que cruzaram meu caminho. Nos comentários, deixe a palavra fé se você assistiu até aqui. Essa palavra significa muito para mim. Representa a possibilidade que todos temos de nos reinventarmos, de nascermos de novo das cinzas da dor. Quando eu ler essa palavra, saberei que você ouviu minha história completa, que você entende que há esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. Juntos, podemos quebrar o ciclo do silêncio que protege abusadores e isola vítimas. Juntos, podemos criar um mundo onde histórias como a minha se tornem cada vez mais raras, até que um dia, quem sabe, não precisem mais ser contadas. Termino com um agradecimento. Obrigada por me ouvir, por me dar espaço na sua vida por alguns minutos. Cada pessoa que ouve uma história como a minha, com compaixão e respeito, ajuda a curar não apenas o narrador, mas um pedacinho do mundo. E por isso, meu querido, minha querida, sou eternamente grata.